Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre metais ferrosos usados na construção civil. Existem dois grupos, duas categorias de metais, né? Que são os metais que contêm ferro na sua composição, os metais ferrosos, e os metais não ferrosos, que é o oposto, tá? Então, dentro do grupo de metais ferrosos, né, a gente tem o aço e o ferro fundido, que são os metais que a gente usa na engenharia civil. E dentro da lista de metais não ferrosos tem todos esses daí e alguns outros, né? Esses aqui são os principais. Bom, a aula de hoje é sobre metais ferrosos, né? Os mais importantes são esses daí que eu estou mostrando, que são as barras e fios de aço para armadura de concreto armado. Então eles vão dentro do concreto, tá vendo? Como essa imagenzinha aí, né? São as armaduras negativas, as de cima, positivas, as de baixo que estão sendo tracionadas, no caso as positivas, né? E aí a gente preenche com o concreto para que o concreto resista à compressão e o aço resista à tração. Esses são aços geralmente com teor de carbono não muito alto, né? Então eles não têm resistência tão alta comparado a outros aços, mas eles têm grande deformação plástica, né? E são esses três tipos. Esse CA significa aço para concreto armado, tá? Então a sigla CA significa concreto armado. Então existe o CA25, o CA50 e o CA60. O CA25 é aquele que tem FY, tensão de escoamento, você já sabe o que é, de 250 megapascals. O CA50, 500 e o CA60, 600. Né? A norma chama o CA25 e 50 de barra e o CA60, que é um aço encruado, ela chama de fio. Então esses são os três tipos usados na engenharia civil. O aço CA25, a utilização é bem menor, assim, né? O que a gente mais usa mesmo é o CA50 com estribos feitos de CA60. No caso de um pilar que trabalha na compressão, o aço ajuda também o concreto no esforço à compressão e alguma possível flexão que aconteça, ele age como resistente nos esforços de tração. A viga é o melhor exemplo para explicar a atuação do aço, porque da linha neutra da viga para cima está acontecendo compressão, que é onde o concreto está trabalhando. Já na parte de baixo, a área de aço que você tem disponível ali é o que vai estar suportando esse esforço de tração que acontece na parte inferior da seção transversal de uma viga. Além das barras e fios, né, que são os elementos estruturais, a gente também usa arame dentro da engenharia, principalmente esses dois tipos. Né? O arame recosido é aquele molinho que a gente usa para amarrar as barras e fios de concreto armado, mas também tem o arame galvanizado. O arame galvanizado é esse mais clarinho, que geralmente é um que fica exposto. É comumente usado assim para amarrar cercas também de arame galvanizado, né? A galvanização é um tratamento que a gente faz no aço para que ele tenha uma camada protetora de sacrifício, que ela que vai se oxidando em função do tempo e não o próprio aço, tá? Então, geralmente o aço galvanizado é aquele que a gente vai usar ele exposto. E existem as telas, né, que a gente usa para amarração, tá vendo? Da esquerda é uma tela galvanizada. Ela é afixada, nesse exemplo, num pilar com um finca-pino e numa fiada de bloco. A cada duas fiadas a gente coloca uma telinha galvanizada dessa. Motivo: garantir a melhor amarração, que é a união entre o pilar que existe e cada fiada de bloco que a gente vai assentando, para que ali não seja uma linha preferencial para ter uma fissuração. Tá? Então a gente faz isso. Por que é galvanizado, né? Se ele está escondido ali dentro, não está aparente? É porque a porosidade da argamassa ela é relativamente alta, então mais alta do que a concreto, com certeza. Então pode acontecer de, mesmo ela estando protegida, ela sofrer com corrosão, né? Se o aço dentro do concreto pode sofrer com corrosão, imagine num material que é mais poroso. E aí a sua parede ela ficaria manchada dessa oxidação, sendo um dos possíveis problemas, né? Existem as treliças, né, de aço, aí é uma treliça espacial que a gente usa geralmente nas vigotas de forma de laje. Ela tem esse formato triangular para ter grande rigidez e você conseguir vencer grandes vãos, né? Ou existe a treliça plana, que a gente usa com a mesma função daquela tela galvanizada, sabe? A gente usa entre algumas fiadas de paredes para que a gente garanta a amarração perfeita entre a junção de paredes, tá? Existe tela galvanizada não para juntar fiada, mas para não ter essa fissura que eu comentei para vocês superficialmente. Tá vendo que eu uso diferente, né? Aquela que eu mostrei anteriormente vai dentro da parede, né? E aí vai dobrada. Essa não, a parede está feita e aí a gente vai
coloca na superfície, que ela trabalha a tração e não deixa com que abra ali uma fissura. Existe a tela soldada para usar em concreto armado em grandes áreas, nesse exemplo aí uma laje. Existe a tela soldada, mas existe também o trabalho manual de pegar um fio e amarrar um por um, mas é muito pouco produtivo, né? Então, assim, esses são os que a gente mais usa nos sistemas estruturais, né? E nas amarrações de alvenaria estrutura. Isso aqui já é uma tecnologia que a gente usa, mas não tanta frequência, né? Que chama laje steel deck, onde esse perfil geométrico metálico que você está vendo aí na imagem, ela é a forma de uma laje, que em cima é o concreto, então ela funciona como forma, e também ela fica lá, perdida. Não fica perdida porque ela funciona como aço dentro do conjunto concreto-aço. Então ela trabalha a tração na laje ao mesmo tempo que ela foi forma durante a concretagem. Tá? Outro tipo de aplicação são os perfis metálicos que formam a estrutura. Aí já é outro tipo de estrutura, não é a estrutura de concreto armado, é a estrutura metálica. Aqui é uma imagem de uma ponte, né, com uma estrutura antiga, né? Mas a gente tem estruturas novas, tá? No Brasil um pouco menos do que outros países como Estados Unidos, por exemplo, né? Mas existem vários tipos de perfis metálicos estruturais. Então, o primeiro grupo de perfis metálicos a gente chama de perfis laminados. Por que o nome é laminado, né? Porque ele já é feito pelo processo de laminação na siderúrgica nesse formato aí, que é um formato I, por exemplo. Tá vendo? Que tem, né, na altura, né, e tem as abinhas em cima. Então, ele já saiu de um molde na indústria siderúrgica com esse formato. Tá? Então, esses são os perfis laminados. Nesse caso, é um perfil laminado de abas paralelas. Você vê que a espessura do metal é sempre igual em qualquer um desses planos aí do perfil, né? Mas existe o perfil laminado de aba inclinada, tá vendo? Esse aí não é a mesma espessura, né? Ela vai diminuindo, tá? Quando é uma aba inclinada como essa, facilmente você descobre que é um perfil laminado, né? Aqui um perfil, a gente chama de perfil U, né? Perfil laminado com abas inclinadas também, tá vendo? Então ele já saiu com esse formato da própria indústria siderúrgica. E essa tabelinha, né, que mostrei em cada um desses perfis, na verdade é um pedaço da tabela, porque isso pode ter um monte de geometria. Então essa tabela basicamente só está classificando esses perfis em função da sua geometria, tamanho da aba, momento de inércia, são essas propriedades de cada um dos tipos geométricos do perfil. E esse perfil, que você poderia imaginar um perfil L, né, a gente chama de cantoneira. Tá? Então esse aqui é uma cantoneira de abas iguais, né, porque não é inclinada a aba, mas já saiu nesse formato. E aqui um segundo grupo de perfis metálicos, que são os perfis soldados. Eles não saíram da siderúrgica com esse formato. São perfis planos, que são posicionados onde você quer, e é feita uma solda estrutural que une essas placas que são planas. Né? Quando que os perfis são soldados? Normalmente quando é muito grande, que não existe uma máquina lá na siderurgia para fazer um perfil tão grande assim que tenha mercado para vender vários. Então, aí, nesse caso, normalmente são perfis soldados. Então veja que a norma tem essas três categorias, né? Você vai ver lá série CS, série CVS e série VS, né? Basicamente, a diferença é da geometria. Veja que os CS são aqueles que podem atingir a altura máxima de 750 milímetros, enquanto que o VS, que é o último de baixo, de até 200 milímetros. Existe uma outra categoria que são os perfis formados a frio. São perfis onde geralmente a espessura é um pouco menor do aço, onde depois que ele foi conformado plano, ele já está frio, né? É um sólido frio, que é feito essa dobra. Tá? Então esses aqui são alguns dos tipos de dobras. Veja que aí você aumenta a possibilidade de tipos de geometria do perfil muito, né? Porque é mais fácil fazer a dobra do que ele já sair no formato certinho da própria siderurgia, né? Então, tem 8 tipos aí, tá vendo? O A e o B a gente chama de perfil C, né? Você vê que o C são dois perfis Cs que foram soldados, né, de topo, formando aí esse perfil fechado, tá? Então, existem vários tipos, né? Que você pode soldar eles para você aumentar a capacidade mecânica dele, ou aumentar o momento de inércia dele, né? O mais usado é o de perfil formado a frio, é o perfil U, tá? Eu falei C, né? Mas não, é C porque ele está nessa posição, né? Mas ele é chamado de perfil U. Bom, então esses foram os perfis metálicos estruturais, tá? Eu mostrei para você as categorias de perfis metálicos.
Aqui já é um outro tipo de aço usado na engenharia, né? Principalmente com função arquitetônica. Ah, ele não tem resistência, não pode ser usado função estrutural? Tem, pode, né? Mas o aspecto dele, tá vendo como está nessa imagem, é o mais desejado desse aço que a gente chama de aço patinável. É um aço, esse exemplo aqui desse aço patinável, né? Essa é uma foto de uma passarela lá em São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, que une o Parque do Povo, né? Atravessa a avenida, e ele fica exposto com essa cara de enferrujado. O aço patinável, né? Eles são aços que você tem alguns elementos de liga, né? Pode ser cobre, fósforo, níquel ou cromo, né? Numa quantidade bem pequena, onde esses elementos de liga favorecem, assim que você coloca ele exposto ao ambiente, formar uma camada chamada pátina, por isso que o nome é aço patinável. Uma camada chamada pátina, que é uma camada de corrosão muito pronunciada, né? Na verdade, é uma camada do produto de oxidação, né? Que é essa cara aí de aço enferrujado. Essa camada é formada tão grande que ela protege o aço de continuar o processo de oxidação e iniciar um processo de corrosão. Ou isso acontece tão lentamente que não vai degradar o aço, ou isso não acontece, ele só fica com essa primeira camada aí, que é essa camada que a arquitetura gosta, né, de ter isso exposto, tá? Por último, a gente tem o ferro fundido, né? É o último tipo de metal ferroso. O ferro fundido é esse que a gente vê geralmente em grades e portões, né? Que ele é fundido mesmo nesse formato, né? Tem uma forma desse jeito e ele é colocado lá no estado líquido viscoso e fica desse jeito, né? Ele tem comportamento diferente de um aço comum que a gente conhece, porque ele tem normalmente maior dureza superficial, também maior resistência à abrasão, menor chance de riscar, tem menor ductilidade, ele deforma menos plasticamente, né? Só que ele é mais durável, ele também cria uma pátina, e ele fica com esse aspecto enferrujado, mas não quer dizer que ele está corroendo. Não, ele forma uma pátina que protege ele mais, tá bom? Então esses foram os tipos de aços que a gente usa dentro, aços de metais ferrosos, né, que são os aços e o ferro fundido que a gente usa na construção civil.